Deus, vocês estão felizes? Amém. Já deixa a sua Bíblia aberta em Salmo 73. Eu queria liberar uma palavra para o seu coração. Eu sei que nesses dias Deus tem falado conosco através desse tema. E hoje é o último dia, né? O tema. Eu já ministrei sobre Asaf, mas eu quero falar um pouco sobre a história dos levitas. Peguei ele como referência, mas tem outros grandes homens de Deus que adoravam. Mas eu queria que você prestasse atenção na minha ministração hoje. Nós estamos falando de oferta que tocam o céu. E eu quero declarar que você e eu somos uma oferta que vai tocar o céu. Eu quero trazer esse entendimento para você entender que a nossa vida é uma oferta ao Senhor. E esse versículo, esse verso fala muito sobre isso. Vocês acharam aí? Diga amém quem achou. Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Olha, todo mundo achou hoje, hein? Hoje eu vim na paleta do Mitra. Eu queria uma beirinha, mas não deram para mim. Não sei porquê. Acharam aí? Diz assim, a partir do verso 1 até o 3. Com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Deixa a Bíblia aberta aí. Quero trazer a reflexão de quem que era Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi, era um dos 12 filhos de Jacó. E para que vocês entendam, a tribo de Levi, ela era separada, ela era escolhida para servir no templo. Ela não só cantava, mas ela servia no templo, na organização da adoração. Então quando você vê esses irmãos da liderança espiritual de Roxim, eles fazem parte da organização do culto, então também eles são adoradores. Além de organizar, eles eram responsáveis pela adoração, adoração genuína, dentro do templo. Mas olha só que interessante, os levitas, eles não tinham posses, eles não tinham bens. Por que eles não tinham bens? Porque quem tinha a responsabilidade, isso foi instituído por Deus, de sustentar a tribo de Levi, eram os outros povos. Eram as outras 11 tribos que tinham a oportunidade de sustentar eles. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela era uma oferta a Deus. Eles eram responsáveis pela adoração. Então a oferta era adorar no templo 24 horas por dia. Então a tribo de Levi, ela tinha um direcionamento. Eles tinham que adorar 24 horas no templo. Eles eram responsáveis por isso. Então eles eram oferta ao Senhor. Então eu quero que nessa noite você entenda que eu e você somos uma oferta de adoração, porque nós somos chamados para isso. Às vezes quando nós pensamos em oferta, nós só pensamos em valores ou fazer algo. Mas a minha e a sua vida é uma adoração. Eles apresentavam diante do Senhor a adoração diária no templo. E eles tocavam o céu com a adoração que eles tinham diariamente, 24 horas por dia. Agora entenda isso, irmão. Quando a gente traz para os nossos dias, a nossa adoração não se limita aqui dentro. A nossa adoração não se limita num grupo de pessoas onde nós nos reunimos, às vezes para falar de Jesus. Mas quando nós falamos de adoração, nós temos que estender para quê? Para um estilo de vida. Estão comigo? Uma vida de adoração, onde nós andamos com Cristo, onde a nossa vida toca os céus nas nossas atitudes diárias. Então, não basta eu vir no culto no domingo, na quarta-feira, 3 cultos no domingo.
achando que a minha adoração ela vai ser alcançada ou tocar o céu, porque muito eu faço. Não. O estilo de vida de adoração é por onde eu passar e onde eu colocar as plantas dos pés, o ambiente muda, porque eu sou um adorador. Nós temos que entender, e nós estamos vivendo um tempo do Evangelho, que a gente precisa entender isso. E o Evangelho, irmão, não é coisa rasa. O Evangelho ainda continua sendo renúncia. Ele nunca mudou o Evangelho, nós que tentamos mudar e adaptar a nossa vida. Mas um adorador, ele não muda, ele continua adorando a Jesus por onde ele passar. Então o estilo de vida, irmão, ele é completo nos ambientes onde nós estamos. No trabalho, na faculdade. Quando ninguém está vendo, o nosso estilo de vida não se corrompe. Como será que Deus nos vê todos os dias? Como será que é a nossa mente, diariamente, o que nós estamos pensando? Mas a tribo de Levi, ela foi separada para isso. E a pergunta é: nosso estilo de vida tem tocado o céu como uma oferta agradável a Ele? Deixa eu contar um segredo para você, irmão. Só vir na igreja não salva ninguém. Eu preciso bater o cartão na igreja. Eu tenho que ir na igreja no domingo. Deixa eu falar um negócio, irmão. Se você não estiver um estilo de vida que você se pareça com Cristo, a sua vinda aqui é em vão. Mas se você tem uma vida de devoção a Ele, aqui é um quartel-general que vai te dar as armas corretas para você lutar lá fora. Mas depende do estilo que nós levamos. E isso sempre foi no Antigo Testamento. Em Êxodo 33 fala que Moisés, quando ele subiu ao monte, ele deixou o povo lá embaixo, deixou o povo quietinho com Arão. Mas ali o povo se corrompeu e eles falavam assim: ei, Moisés está demorando demais. Moisés, ele subiu, mas nós precisamos de levantar um Deus, um altar. Aí eles convencem Arão que eles precisam levantar, e eles levantam um bezerro de ouro. A questão é, eles saíram do Egito, eles saíram de lá sem nada, e eles foram e estavam indo para a terra prometida, e de repente eles não tinham mais o líder, porque ele subiu para orar, e eles resolveram criar e levantar um bezerro de ouro. Mas eu falo para você, onde estava a forma do bezerro de ouro, sendo que os povos estavam separados ali, os líderes passavam revista, não existia isso. O molde estava no coração deles. Às vezes a nossa adoração a um bezerro de ouro que seja na sua vida não está visível, mas está embutido no coração. Às vezes você fala assim: não, mas eu adoro o Senhor, eu vou na igreja, mas ainda continua adorando coisas que Deus não se agrada. Estava no coração deles, eles se corromperam. Eles corromperam a adoração, pois quem não tem convicção do Deus que serve, fica dependente da adoração de outros. Pega a chave, irmão. Quem não tem convicção de quem é, que você é uma oferta a Deus, que você foi separado para adorar Ele, quem não tem essa convicção, fica dependente da adoração dos outros, da adoração de outras pessoas, precisam adorar. Olha só que forte isso. Quando o líder não está, ou o responsável não está, as pessoas decidem levantar outro Deus. Escute isso. Enquanto nós estamos diante de líderes, de homens que buscam por nós, que falam com Deus face a face, nós estamos dependendo da adoração deles.
Mas quando na realidade Deus quer ter uma intimidade comigo e com você, Ele fala para nós hoje, entra no Mateus 6,6, fecha a tua porta que eu quero falar contigo. Você não pode ser dependente de pastor Jadson, pastor Alessandra, pastor Marco, não. Você é dependente de Jesus Cristo de Nazaré. Só que entenda, irmão, quando nós decidimos a sair debaixo da autoridade e fazer o que a gente quer, nós levantamos outro Deus. Às vezes o Deus que nós levantamos é o Deus da mentira, é o Deus da desonra, é o Deus da calúnia. Ah, ninguém está vendo, então vamos fazer uma fofoca aqui. Que tipo de adoração nós estamos levando quando ninguém está vendo? Mas entenda isso, eles levantaram um bezerro de ouro. Moisés, ele está lá em cima e Deus fala com ele. Eles construíram um bezerro de ouro lá embaixo. Sabe que Deus fala para ele, eu vou destruir o povo. Moisés, não. O que eles vão falar do Senhor? O que o Egito vai dizer do Senhor? O Senhor tirou eles do Egito para morrer aqui. E Moisés estava com as tábuas da lei escrita. E quando Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei. Por quê? Porque o povo não conhecia a lei. Se eles conhecessem, Deus tinha que trazer a justiça sobre eles. Moisés quebra a tábua da lei e ele vai para o meio do povo. Êxodo 36, 26. E foi por isso que os levitas foram instituídos para adorar no templo. Foi aqui que Deus estabeleceu essa ordem para eles. Porque quando Moisés desce, ele vê aquela bagunça, todo mundo adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés se levanta e fala, Arão, por que você fez isso? Ele fala, porque eles me convenceram a fazer isso. Mas Moisés se levanta e fala assim, quem não se dobrou diante do bezerro, vem para o meu lado. A tribo de Levi levanta e fala assim, nós não se dobramos diante do bezerro de ouro. Deixa eu te falar algo, irmão. Quem tem DNA de adorador não se corrompe no meio da multidão. Ah, mas no mundo todo mundo está fazendo um monte de coisa. Mas você não, você foi escolhido para adorar Ele. Você foi escolhido para levantar adoração a Ele. Você foi escolhido para ser diferente de todos. Ah, mas todo mundo está falando de ideologia de gênero. Todo mundo está falando que você pode ser isso, pode ser aquilo. Deus está falando para você hoje, você é povo escolhido. Você é sacerdócio santo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Pode todo mundo falar a mesma coisa, mas nós fomos separados para adorar Ele. Entenda isso, querido. Quem tem um DNA de adorador não se corrompe no meio da multidão. Sabe por que eu percebo isso? Nós temos uma grande dificuldade hoje. Nós ministramos os nossos jovens, adolescentes, nos desgastamos para estar diante deles. Mas quando entra na faculdade, 6 meses se corrompe. 6 meses começa a mudar. Tem alguns que se tornam até ateu. E viveu dentro da igreja, os pais ministrando, falando da palavra. E ele se corrompe. Aí às vezes sabe qual é o questionamento que eu faço comigo mesmo? Será que nós estamos sendo claros para eles de quem é o Deus vivo que eles servem? Será que nós estamos sendo claros para os nossos jovens que existe um Jesus que morreu na cruz para perdoar os pecados deles? Mas deixa eu te falar algo. Quem tem DNA de adorador não se corrompe nas faculdades. Quem sabe quem é e o Deus que serve não se corrompe no meio da multidão. Existia uma multidão ali adorando o bezerro de ouro, mas a tribo de Levi estava quietinha. Aí sabe o que Moisés fala? Vocês vieram para cá, agora tire a sua espada e matem todos aqueles que se dobraram diante de Baal. Foram 3.000 homens que morreram. E naquele dia Moisés falou assim, a partir de hoje, vocês vão adorar no templo 24 horas por dia. A partir de hoje vocês serão sacerdotes, vocês vão adorar diante do Senhor. Asaf, ele era um homem separado, ele fazia parte disso. E existia 3 famílias na tribo de Levi, que era a família de Gerson, que se chamava Gersonitas, a família dos Coate, que chamava os Coatitas, e a família de Merari, que eram os Meraritas.
Asaf fazia parte da família dos gersonitas. E qual que era a responsabilidade deles? Eram cuidar dos adornos do templo. A última coisa que eles faziam era tocar ou adorar. E Asaf, ele tinha uma especialidade. Asaf tocava percussão. Já tinha baterista naquela época, irmão. Asaf era baterista. E ele atraiu o céu através do toque nos tambores. E olha só, Asaf, ele tinha uma responsabilidade de cuidar de todos os adornos. Quando passavam os dias da adoração, que era o dia que ia entregar o sacrifício, ele cuidava das toalhas, das cortinas. Ele servia ao Senhor. Nós somos equivocados nos dias de hoje. Quando nós falamos assim, que nós conhecemos alguém que canta, nós falamos assim: ali vai um levita. Só se ele levita, né, irmão? Sim. Nós confundimos isso. Aí a pessoa, ela não faz mais nada da igreja, ela acha que ela só tem que cantar. A última coisa que o levita fazia era cantar. Do contrário, ele carregava a cadeira, ele limpava o templo, varria, ele fazia tudo. Aí tem pessoa que fala assim: não, mas eu só posso cantar. Irmão, então você não é um levita, você é um orgulhoso. Porque o levita verdadeiro, ele fala assim: vamos pegar aqui e limpar? Vamos limpar, estou limpando para a glória de Deus. Eu preciso levar água para o pregador, eu vou levar porque é para a glória de Deus. Eu preciso visitar um irmão no hospital, vou visitar que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí as pessoas confundem isso nos dias de hoje. Fala assim: eu sou levita. Tem até no Instagram, levita fulano de tal, levita não sei do que, levita não sei do que. A vida está mais suja que não sei o que, mas está falando que é levita. Adorador não se corrompe, irmão. Adorador pode passar o que for, ele continua adorando o Senhor. Pode vir o que for para cima dele, ele fala assim: eu continuo adorando quem é digno de toda honra e de toda glória. Vai falar: ei, você não vai cantar mais. Não tem problema, eu canto no secreto para ele. Você não vai subir mais no altar para tocar. Não tem problema, eu toco no secreto para ele. Eu ministro diante da presença dele. Esse é o adorador, irmão. Asaf, como Gedutum e outros adoradores, Asaf liderou a adoração no templo de Davi, na época de Davi, e quando inaugurou o templo de Salomão. Então ele liderou toda a adoração na igreja. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, a primeira vez que Davi foi, e na história diz que Davi também, ele fazia parte da tribo de Levi, da tribo de Coate. Davi era de lá. Então olha só, quando ele foi buscar a arca na casa de Obed-edom, Davi, ele foi como? Com um carro de boi novo. Ele preparou tudo certinho e levou lá. Quando chega lá, a arca cai, Uzá coloca a mão, ele morre, porque Davi carregou a presença de qualquer jeito. Escute isso. Você pode ser um adorador, um levita, mas se você carregar a presença de qualquer jeito, alguém vai morrer por sua causa. Eu posso fazer tudo direito, mas existe um jeito certo de fazer. Davi pela primeira vez vai lá e pega a arca cai. Ele deixa na casa de Obed-edom, a casa, ela prospera em 3 dias, porque Obed-edom também era um levita. E quando a arca chega na presença dele, ele fala assim: eu adorava no templo, mas hoje a presença está dentro da minha casa. Deixa eu te falar algo, irmão, tem gente que já está pegando aí já, ó. Quem é adorador, irmão, a presença habita dentro da casa dele. Eu sou adorador, eu não preciso de ninguém entrar lá para orar dentro da minha casa, para a manifestação cair. Se eu sou adorador, eu sou levita, eu oro, a presença invade a minha casa. Onde a presença a paz, onde a presença a prosperidade, onde a presença a milagre estabelecido. Eu não preciso de ninguém falar assim: leva a presença para dentro da minha casa. Eu sou um adorador, então a presença já habita lá. Davi depois volta com o jeito certo. Aí ele traz quem? Asaf e toda a sua equipe.
É mistério. Aí quando ele colocou na primeira vez em carro de boi, o boi estava andando e tropeçou. Mas quando vai do jeito certo, não há tropeço. Sabe qual era o jeito certo? Os levitas carregavam no ombro, davam 6 passos, paravam e sacrificavam. Davam mais 6 passos, no 7 paravam e sacrificavam. Quem é adorador, ele carrega a presença, mas precisa de sacrifício. Eu carrego a presença, mas eu preciso sacrificar. Eu carrego a presença, eu preciso sacrificar. Eu carrego a presença, mas eu preciso me abster de pecado. Eu preciso de abster daquilo que me tira da presença dele. É sacrifício diário. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: eu preciso escolher alguém. Escolhe Asaf. Aí sabe o que acontece? Obed-edom, a Bíblia diz que a casa dele prosperou em 3 meses. Mas quando a presença saiu da casa dele para ir para Jerusalém, ele olhou a casa dele próspera e olhou a presença saindo. Ele olhava: minha casa está próspera, mas a presença está indo. Então deixa eu falar um negócio. Como diz Paulo, eu tenho tudo como esterco. Depois que eu conheci a ele falou assim: deixa toda a prosperidade para lá, eu vou ser um guardião da presença. Ele começa aí. Aí Davi fala assim: ei, vamos estabelecer uma adoração 24 horas. Aí Davi fala assim: institui 288 homens. Em 24 horas, cada hora do dia, 12 homens vão adorar diante do Senhor continuamente. Quando dava 11h59 da manhã, ele estava lá desde as 11, já tinha 12 na porta entrando. E isso era 24 horas no dia. Davi estabeleceu isso aí. E olha só que lindo, irmão. A história diz que quando eles estabeleceram 24 horas por dia de adoração, os povos de longe começaram a ouvir: existe um povo adorando 24 horas. Existe um povo adorando 24 horas. Aí sabe o que acontece? Os povos começaram a vir para Jerusalém. Eles ouviram falar que existia uma adoração ao Deus de Israel 24 horas por dia. Eles falaram: eu preciso ver o que está acontecendo lá. Eles começaram a vir. Aí os historiadores dizem que Davi subiu no monte. Quando ele subiu no monte, ele olhou aquela multidão vindo para Jerusalém. Povos de lá, povos de lá, povos de lá. Davi vendo uma multidão, aí ele pega e escreve o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deixa eu te falar algo, irmão. Quando tem um lugar onde adora o Senhor, a presença atrai. Deixa eu te falar, eu tenho que dar essa revelação para você. Antigamente a presença ficava guardada em um lugar, e a presença atraía povos. Mas depois que o véu se rasgou, a presença passou a habitar dentro de você, pastor Marcelo. E deixa eu te falar, quando a presença está dentro, ela atrai pessoas. Ei, tem alguém, alguma coisa diferente com ele? Tem alguma coisa diferente com ela? O que está acontecendo? É a presença. É a presença. Existe um levita, existe um adorador ali. É a presença, ela atrai. Por isso que tem coisas acontecendo aqui, irmão. Você fala assim: existe um personagem, existe Jesus Cristo de Nazaré. Onde ele é revelado, atrai as pessoas.
Aleluia. Ele se revela onde ele é adorado. Escute. Onde tem presença, tem milagres. Onde tem adoração, tem palavra liberada. Asaf era uma referência de adoração, pois ele era escolhido para aquilo. Como a família dele, eles foram separados para adorar. Aí você me pergunta, mas que oferta que eu tenho que dar para o Senhor para que eu possa tocar o céu? Uma vida de adoração. Mas eu quero fazer muitas coisas para que o Senhor se agrade de mim. Deixa eu liberar um negócio para você, irmão. Ele te ama. Se você não fizer nada, Ele te ama. Se você não fizer nada, Ele fala assim: eu continuo te amando. Ah, mas eu não sei cantar. Eu também não, mas eu sei que Ele me ama. Ah, mas eu não sei fazer coisas que algumas pessoas fazem. Ele está falando para você: não tem problema, eu te amo. Asaf era uma referência. Mas no Salmo 73 diz que ele quase se desviou, que ele quase caiu porque ele viu a prosperidade. Mas olha só que contradição, irmão. Eu me desvio porque eu vejo a prosperidade em outro. Quando nós temos essa atitude, nós entendemos que a nossa centralidade não está na adoração, não está em ser, mas sim em ter. Eu só adoro se Ele me prosperar. Eu só adoro se eu tiver um bom emprego. Eu só adoro se eu tiver uma conta do banco cheia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não haja fruto na vide, ainda que o produto dos campos mintam, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele é santo. Primeira lição que eu quero que vocês entendam. Asaf, ele começou a comparar. Então a primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida: a comparação rouba a sua identidade de adorador. Asaf, no Salmo 73, ele quase se desviou, que viu a prosperidade. Ele revela um coração, o próprio coração dele. Mesmo ele sendo adorador, mesmo ele sendo separado como oferta, ele tinha inveja dos outros. E na Bíblia diz que ele tinha inveja dos ímpios, dos tolos, porque ele via a prosperidade. Aí eu volto, irmão, e falo para vocês: por que às vezes nós nos comparamos com outras pessoas? Porque nós sentimos às vezes vontade de falar assim: eu queria ser igual aquele cara do Instagram. Ele tem dinheiro, ele tem tudo isso. Ah, irmão. Porque tem tanta gente sempre pensando no que o outro está fazendo, sendo que eu e você fomos separados para adorar Ele. Sabe o que acontece? Tem muita gente que ministra no altar, cantava no altar. Quando ele fazia isso, a presença de Deus descia nos ambientes. Ele pregava, mas ele queria reconhecimento. Eu não prego para que eu seja reconhecido. Eu prego para que Ele seja reconhecido. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. Ah, mas você está numa igreja muito grande. Não tem problema, que Ele cresça e eu diminua. Ah, mas sua igreja é pequenininha. Que Ele cresça e eu diminua. Irmão, entenda isso. As pessoas cantam
para ser reconhecido, mas quando na realidade o adorador, ele canta para que ele seja reconhecido. Por isso que há uma confusão no meio evangélico. Nós achamos que homens e mulheres de Deus que cantam, que pregam, que nós vemos na internet, nós falamos assim: esse cara é o homem de Deus porque ele prega bem, porque ele fala do jeito certo. Ah, irmão, o homem de Deus é aquele que não se corrompe. O homem de Deus é aquele que é marido de uma mulher só. O homem de Deus não fica enfiado em pornografia. O homem de Deus, ele não fica perdido na imoralidade sexual. O homem de Deus, ele permanece. Às vezes você não vai nem ver ele pegando o microfone, mas ele está adorando. Ele está no Mateus 6,6 orando. Ele está buscando a presença dele. Quando você fala com o irmão que ele aperta sua mão, você sente a presença de Deus. Não se compare. Você já é um escolhido. Escute isso, irmão. Não existe divisão na adoração. Não tem como eu falar assim: não, mas eu sou um adorador, mas eu vivo uma vida dupla. Não existe eu falar assim: não, eu sou adorador, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Não existe parcialidade no evangelho. Não existe parcialidade para quem é adorador. Ou você é 100% dele, ou você nunca foi. Não existe meia verdade, irmão. Não existe falar assim: ó, eu estou aqui na igreja, mas lá no mundo, na segunda-feira, eu gosto de ver uns videozinhos com meus amigos. Na segunda-feira, no dia do meu trabalho, eu gosto de fazer algo que minha esposa não vê. Se a gente age assim, nós nunca fomos adorador. Sabe o que acontece? Nós só somos aproveitadores dos ambientes onde Deus está. Deixa eu te falar um negócio. Nós cantamos aqui: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Não tem como eu ser uma coisa aqui e outra coisa lá. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas você não sabe como que foi a minha vida. Eu fui rejeitado, eu fui abusado, meu pai me abandonou, a minha vida foi muito difícil, eu fui um pecador, eu vivi os piores pecados que as pessoas possam imaginar. Eu vou falar para você: eu entendo. Mas quando ele estava na cruz e disse assim: está consumado, o meu e o seu pecado foi perdoado. E a partir do momento que nós recebemos ele, nós fomos adotados como filho. E filho tem herança, filho tem pai, filho tem lugar na mesa, filho tem lugar na casa. Então você fala: mas eu não consigo. Você consegue sim, sabe por quê? Porque ele morreu na cruz e o sangue dele foi vertido por mim e por você. Você consegue. Não compare a ninguém. Deus te fez exclusivamente para adorar a Ele como uma oferta que vai tocar o céu. Todos nós temos uma porção, irmão. Segundo, toda oferta de adoração que toca o céu deixa um legado. Vou falar de novo. Toda oferta de adoração que toca o céu deixa um legado. Primeira coisa que eu quero fazer você lembrar: quem orava por você está aqui. Começa a refletir. Era sua mãe? Era o seu pai? Era sua avó? Era sua tia? A adoração dela chegou no céu. Sabe por quê? Você está aqui hoje sentado. Toda adoração genuína, ela toca o céu e deixa um legado. Asaf, ele tinha uma geração que se inspirava nele. Além dele ser o líder da adoração, ele tinha uma galera, uma geração, que ele era o professor deles na adoração. Era a continuidade de uma família.
Eles observavam a forma que Asaf adorava, a forma que ele servia no templo. Existia uma geração. Mas no verso 15, Asaf, mesmo ele com o pensamento em dúvida, ele sentindo inveja dos ímpios, mas ele entendia que ele tinha uma maturidade dentro dele. Ele disse assim: eu não posso falar o que eu estou sentindo, porque se eu falar o que eu estou sentindo, eu posso corromper uma geração. Deixa eu falar um negócio para você. Sabe por que tem muitas famílias destruídas? Porque nós falamos para os nossos filhos aquilo que nós estávamos sentindo. Sabe por que tem filhos hoje desviados da casa do Senhor? Porque no horário da sua janta era a cabeça do pastor, não era o filé mignon. Era o líder de jovens. Era a adoração da igreja que você não achava direito que tinha que ser alguém da sua família aqui em cima. Aí o filho completa 18 anos, ele sai da igreja. Aí você fala: por que meu filho saiu da igreja? Porque você falou o que você sentia, seu coração estava corrompido, você colocou na mesa. Mas Asaf, ele tinha a mentalidade, ele falou assim: eu não posso falar daquilo que eu estou sentindo, porque eu posso corromper uma geração, eu posso mudar uma geração. Olha só, às vezes a gente não entende as coisas que Deus faz. Sempre tem uma geração olhando para nós. Sempre tem uma próxima geração olhando para mim, para você e falando assim: eu quero ser igual a ele. Mas nós não temos essa percepção, porque nós vamos levando a nossa vida achando que nós não vamos deixar um legado. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. A sua adoração, se ela toca o céu, as pessoas que vão vir depois de você serão melhores que você. Os seus filhos serão melhores que você, porque ele viu a sua adoração genuína tocando ao céu. Ele falando assim: eu quero ser melhor que ele, eu quero tocar o céu, eu quero adorar. Às vezes você está perguntando assim: o que eu estou fazendo nessa igreja? Igreja Batista da Graça. Eu gostava tanto da minha igreja que usava terno, gravata. Agora esse pastor doido que usa camisa oversize, tudo largado. Roupa não prega, irmão. Mas uma adoração genuína toca o céu. Deus te trouxe aqui para você ficar olhando a roupa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar o seu estilo de adoração. Porque existe uma geração que está olhando para você. Aí sabe o que acontece? Deus está pegando as pessoas e moendo elas. Vai apertando, vai moendo. Aí você fala: não sei o que está acontecendo comigo. Deus está te apertando porque existe uma geração, existe um legado que você precisa deixar. E Ele vai continuar te apertando. Mas você fala: ah, Jesus, mas parece que tem que ser do meu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Ah, mas tem que ser do jeito que eu fui criado. Ele fala assim: então vou ter que sacoalhar você de cabeça para baixo, para que você entenda que uma adoração genuína não depende de roupa. Uma adoração genuína não depende se a parede é preta ou se é branca. Uma adoração genuína não depende disso, não. Depende de uma santidade. Depende de você entrar no secreto e ter uma intimidade com Ele. Isso sim é adoração genuína. Mas Asaf teve inveja dos ímpios. Existe uma geração chegando aí, irmão, que elas não está preocupada com status. Não está preocupada se o nome dele vai estar no cartaz. Não está preocupada se ele vai ter elogio. Eu estou diante dessa geração aqui, ó. Uma geração de adorador não está preocupado se ele vai estar em destaque. Uma geração de adorador, ele vai ser reconhecido no céu e temido no inferno. Ah, irmão, alguns estão entendendo.
Escute. Aí Asaf, ele foi chamado para inaugurar o templo de Salomão. E na Bíblia diz que quando ele começou a adorar, o templo se encheu com a glória. Encheu de tal maneira que o sacerdote não conseguia ler, porque a glória foi tanto que eles caíam no chão prostrado. Só que um dia Asaf morreu, e o povo de Israel foi preso na Babilônia. Mas um dia Deus libertou o povo da Babilônia e precisou reconstruir o templo. Quando chega Neemias, ele começa a construir. Depois vem Esdras para trazer a palavra. Só que quando ele traz a palavra, ele fala: está faltando adoração. Asaf deixou um legado. Aí sabe o que Esdras fala? Chama os filhos de Asaf. Ei, você está deixando um legado. Sabe o que vai falar? Chama os filhos do Brau. Chama os filhos do Daniel. Nós não vamos estar aqui, mas o legado de adoração vai ficar. Chama os filhos do pastor Douglas. Chama os filhos do pastor Marcelo, porque a adoração genuína não vai parar. Preciso terminar. Até que ele voltou ao santuário. Asaf, ele estava quase desviando, irmão. Só que ele voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Ele voltou para o santuário. Aí ele viu o final dos ímpios. Aí ele viu que ele era um escolhido para a adoração genuína que toca o céu. Verso 22 ao 26. Aí Asaf declara: eu era um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios, e no fim me escolherá em glória. Aí ele diz: a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e o meu coração dê fim, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Quem já pisou no Santo do Santo, irmão? Escute, preciso terminar. Tem alguém aqui essa noite que já pisou no Santo do Santo e precisa voltar para a casa dele? Você é uma oferta de adoração a Ele. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe.